pegar aqui. Pronto. Já deixei aqui já na atividade. Acabei de chegar da faculdade. À noite. À noite. E já vai dar meia-noite, né? Esse é o primeiro vídeo do ano de 2026. E eu deixei, né, postar vídeos e tudo mais sobre. Eu tinha outros temas, mas ocorreu por negligência minha, eu acabei não postando. Mas eu pretendo fazer com que esse ano seja um ano diferente, onde eu mostrarei a minha evolução, o meu vocabulário, toda a minha, todo o meu conhecimento que eu consegui adquirir referente a todo o ano, todo esse ano, eu estarei passando a todos vocês. E o tema de hoje, né, nesse ano, praticamente daqui uns 10 minutos, será dia 9, hoje é dia 8, né, e eu ainda tenho que estudar, né? Não vou estudar para fazer um trabalho, na verdade eu vou estudar porque é a minha obrigação, meu objetivo. Inclusive, meu objetivo está anotado na minha parede aqui. Ó. Eu acordo todos os dias e a primeira coisa que me vem é ele. Né? É isso. Poderia mostrar? Poderia, mas eu vou fazer um desenho bem melhor. E sempre quando eu acordo, a primeira coisa que eu olho é para ele. Esse desenho na parede onde me faz lembrar o meu verdadeiro objetivo. Mas enfim, vamos ao vídeo. Né? Vamos ao que eu quero falar. O que eu quero falar é que a humanidade ela foi feita para ser unida. Antes de tudo, antes de chegar onde eu quero chegar, eu vou começar a falar alguns pontos aos quais eu vi e eu vejo, né? E eu acho que é uns pontos que são totalmente comuns, que todos que têm o Instagram, Facebook, ou seja, sei qual lá for a plataforma que vocês mais veem, né? A questão é, recentemente eu vi um vídeo ao qual demonstrava uma pessoa que ele estava atuando como um morador de rua, um pedinte, em frente a uma igreja. Igreja tal qual que eu não estou julgando, mas sim eu julgo as pessoas que iriam, né, nessa igreja atrás da salvação. Né, para elas estavam indo ali ouvir a palavra, só ouvir, né, mas colocá-la em prática seria algo totalmente diferente. E enquanto essa pessoa que estava atuando como um pedinte, né, estava ali ao chão, pessoas que passavam por ela as ignoravam, ou talvez olhavam com olhares de julgamento. Eu não sei, não entendo a natureza do ser humano, até porque não é o que eu julgo. Né? Eu não julgo você pelo que você é, eu julgo você pelo que você faz. Creio que são duas coisas totalmente diferentes. Né? Talvez a pessoa tenha se ligado de que era apenas uma atuação ali e ter passado, ou talvez não. Mas o ponto que eu quero chegar é que, dentre pessoas que passavam somente observando, havia aquelas pessoas que passavam para ajudar. Chegava próximo e perguntava o que você precisa. Você percebe que a humanidade ela foi se separando, né? Aos poucos ela foi se dividindo. E isso se dá a partir do quê? A partir dos anos ali, pode dizer, uma Idade Média, né? Onde o mundo era dividido entre reis, clero, né? Aí ficava a questão da pobreza ali. Né? Hoje em dia ainda é assim, né? Status, né? A classe social, tom de pele, religião, religião, política, tudo isso nos fez dividir. Né? Tudo isso fez com que a humanidade se separasse. Onde aquela pessoa que mais precisa da ajuda de um ser humano, ela não consegue, não recebe isso. Por quê? Porque, ao meu ver, nós nos tornamos ignorantes, egoístas com o passar do tempo. Onde, para nós, o que prevalece, primeiramente, né, é somente nós, enquanto o próximo se dane. Mas sabemos que não é assim. Como nós nos tornamos tão ignorantes, onde elevamos o nosso ego, onde queremos que o ser humano ele se sofra. Como uma pessoa pode ver aquilo como algo totalmente normal, né? Com o passar do tempo, todos nós fomos sendo divididos. E hoje em dia, o que mais prevalece é a religião e a política, onde para eles a única verdade é aquela que elas passaram, né? A verdade é aquela, na verdade, a verdade que foram passadas a ela. Mas a verdade é que ela é uma série de pensamentos incertos, onde se para obter uma conclusão deve emanar tempo, ou então a sua ignorância prevalecerá diante a tudo esse pensamento. Quem disse isso? Eu.
Interessante que eu fui o próprio criador dessa mensagem. E foi essa mensagem que me fez me motivar a postar, a querer trazer esse conteúdo. Que é a questão da humanidade, que é a questão do ser humano. Hoje em dia, talvez a minha forma de falar, ela não esteja tão lapidada. Mas a mensagem que eu quero passar é que nós, como seres humanos, devemos ter mais empatia com o próximo, devemos trazer mais o respeito, independente do que você for, né? Independente daquilo que você acredita. Mas como ser humano, se deve retratar o respeito, a ética naquele momento. Hoje em dia nós vemos pessoas que são partidos contrários, aos quais que se uma for precisar de uma certa ajuda, a pessoa mais próxima a ela não ajudará. Por quê? Por conta de um partido. Pessoas exaltando políticos, onde para elas eles são como deuses. Mas elas não percebem o quão mal isso é, o quão mal traz isso para a vida. Times de futebol ao qual são totalmente algo que era para trazer ali um entretenimento, hoje em dia traz violência. É cada vez maior. Eu não falo isso porque há pesquisas, mas eu falo isso porque há uma observação. E essa observação, creio eu que não vem somente de mim, vem também de vocês que estão me vendo. E é necessário ser humano. Humano de verdade. Humano aquele que vê algo acontecendo e que se tiver altura, se ele puder fazer algo, ele faça, ele deve fazer, porque agir de maneira solidária, não de uma maneira solitária, onde a sua ignorância prevalecerá naquele momento, se é que vocês me entendem. Eu busco a verdade, eu busco uma conclusão na minha vida e, assim como eu falei antes, né, eu sempre vou buscar trazer, mostrar um pouco da minha vida, dos meus pensamentos, do meu cotidiano. Né. Eu possuo uma porrada de livros, né, que eu sou tão fascinado, mas algo me impede de ler. E recentemente eu voltei a ler. Tanto é que eu voltei a ler esse livro aqui, ó. Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. E logo nas primeiras páginas ele mostra que a religião e até mesmo a política, ela foi feita para nos unir, não para causar desunião. Mas o que nota-se que é uma série de pensamentos incertos e pensamentos ignorantes que fizeram com que ocorresse, né, essa separação. Então, assim, por mais que pareça, né, eu sou cristão, mas eu gosto muito de trocar uma ideia sobre o mundo, o que é importante. E eu termino o vídeo por aqui. Mas, como eu disse antes, eu estarei mostrando a minha evolução. Estarei lendo mais livros, trazendo um conteúdo mais lapidado da minha maneira de ver esse mundo, esses pensamentos. Tanto é que eu vou mostrar para vocês, é muito livro. É muito. Olha isso aqui, ó. Aqui atrás tem uns de medicina, não sei nem porque eu tenho, mas eu tenho. Talvez que eu pretenda fazer um dia, e tem outros aqui também. Mas enfim, o ponto é esse, né? Onde eu quero mostrar a vocês que é necessário que possamos ser mais humanos. E eu quero também mostrar isso aqui, ó. Um livro que eu comecei a ler todos os dias novamente. Por mais que eu já tivesse um, né? A Bíblia. Essa eu ganhei de presente. Top. Né? Mas essa vem de uma herança. Onde essa pessoa me ensinou uma das coisas mais importantes em minha vida. Que é a maneira de agir e de pensar. Hoje eu agradeço. Pois sem ela eu não estaria aqui. Ela me ensinou a ser quem eu sou. E ela era uma pessoa que mais lia isso aqui. Tinha várias anotações. Algo tão sagrado. Eu acredito. Eu acredito muito nisso. Nas palavras que possuem aqui. Mas também acredito nas palavras que ela me passou. Naquilo que ela me ensinou. Então eu sou muito grato a essa pessoa especial. Eu tive muita honra e muito orgulho de tê-la. Onde ela caminhou comigo. E me mostrou que não há nada mais belo do que viver diante daquilo que você acredita. Mas também não há nada mais belo do que você respeitar aquilo que uma pessoa acredita. Entender pontos, entender pensamentos. É tão belo cada coisa que está colocada aqui, como se
dependesse, como se você, ao abrir, enxergasse um mundo, um universo inteiro, onde tudo se faz sentido e tudo se fez presente. Então é algo que eu tenho muito amor e carinho por isso, que nunca será esquecido, mas sim será lembrado, onde é aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, aquilo que me faz querer acordar todos os dias e ver que valeu a pena e que foi passado de herança por uma pessoa especial e que isso se tornou a minha maior alegria. Eu só tenho a agradecer por ter a oportunidade de ter a conhecido, de ter a oportunidade de saber o que ela me passou, o que ela me passou, né? Da maneira que ela me transformou, através daqui.